5 erros mais comuns na hora de perder peso. Polêmico, né? E esse é o tema que eu trouxe para dividir com vocês hoje, porque acho que é o que eu mais faço na minha rotina do dia a dia, é compartilhar estratégias para perder peso. E eu tenho visto muita gente errando ou fazendo... Errando, na verdade, de boa fé, tá? Achando que está fazendo certo e, na verdade, está fazendo de uma forma inadequada. Não vou nem chamar de certo ou errado, mas apenas de alguns equívocos que a gente pode controlar com estratégias nutricionais. Primeira coisa, usar adoçante. Muita gente acha que usar adoçante é uma estratégia que não vai trazer problema algum. É aquela coisa, vou tirar açúcar e vou usar adoçante. Quando a gente faz estratégias de emagrecimento, nós trabalhamos com estratégias de dessensibilização de nossas células. É como se eu quisesse dar um outro comando para a minha célula, tá? Para a minha célula passar a usar outras fontes de energia também. Usar fontes de energia, por exemplo, como gordura. Só que se eu uso adoçante, os adoçantes eles fazem estímulos de alguns receptores, que são os mesmos receptores por onde entra o carboidrato. Não existe aquele efeito calórico, mas existe o efeito metabólico na célula de aumentar receptores na superfície. E na próxima refeição, eu vou ficar com vontade de comer carboidrato, vou ficar com vontade de comer doce, vou ficar com vontade de comer alimentos que tenham o índice glicêmico alto. Ou seja, o adoçante não tem caloria, mas ele faz um estímulo para que pouco depois que eu consumir, meia hora, uma hora, eu sinta vontade de comer doce. Então por isso que temos que essa vontade não passa. Come uma coisa adoçada, come outra e passa o dia comendo isso. Então primeira coisa, tira adoçante das estratégias de emagrecimento. 2. Fazer a mesma coisa todo dia. Então eu vou no meu café da manhã, eu vou consumir 2 ovos e pronto. Isso não é uma boa coisa. O grande segredo do emagrecimento é manter sempre. Porque não é só emagrecer. Te emagrece, mantém um pouquinho, emagrece, mantém um pouquinho, emagrece. Assim funciona. A gente não faz aquelas estratégias loucas para emagrecer um monte, porque depois a gente sabe que vai ganhar. O que acontece é que quando a gente está fazendo o plano alimentar, a gente tem que mudar muito. Então, por exemplo, hoje na segunda-feira, eu exagerei um pouco no domingo, eu vou fazer então um jejum intermitente. Eu fiz minha última refeição no domingo às 18 horas e segunda-feira hoje eu não vou tomar café da manhã. Eu vou pular essa refeição, vou tomar um chá no meio da manhã e depois só vou almoçar. Na terça-feira, por exemplo, eu vou lá, faço uma receitinha de pão low carb, compro um pão low carb, ó, tem uma receitinha de pão low carb aqui no canal, tá? Assistam lá que vocês vão gostar desse pão. Eu posso comer um pão low carb com um ovo mexido, por exemplo. Na quarta-feira, eu faço um shake proteico, vou usar uma proteína de arroz batida com frutas vermelhas. Na quinta-feira, eu uso ovos mexidos. Na sexta-feira, eu faço uma panqueca com farelo de aveia e ovo. Tá vendo? São coisas totalmente distintas e que vai fazer diferença. Não façam a mesma coisa todo dia, mudem sempre. Programe a semana. Procurem um profissional para auxílio. Se está difícil hoje procurar um profissional, organizem a semana. Pense o que eu vou fazer de diferente todo dia. Hoje eu não vou tomar um café da manhã, eu vou fazer só um shot antioxidante com cúrcuma e limão, porque eu não estou me sentindo bem hoje. Qual o problema? Só não faça isso todo dia. Mude sempre, vai fazer diferença. Outro erro bastante comum, terceiro erro, é comer de 3 em 3 horas. Nós aprendemos isso, a gente tem que comer de 3 em 3 horas, às vezes a gente não está com fome. E não, eu tenho que comer. Às vezes o relógio desperta, eu tenho que comer castanha, eu tenho que comer abacate, eu tenho que comer uma fruta. Quem disse que tem que comer de 3 em 3 horas? A gente tem que respeitar o nosso corpo. De repente, se hoje eu não quero fazer café da manhã, eu não estou cometendo nenhum crime. Se hoje eu não quero fazer um lanche da tarde, eu não estou cometendo nenhum crime. Então a gente primeiro entende o nosso metabolismo para saber quantas refeições a gente vai fazer. Toda vez que eu peço para um paciente fazer jejum, eles fazem jejum e depois falam para mim, Luciano, foi interessante fazer o jejum que eu percebi que eu não preciso mais fazer ceia. Ou percebi que eu não preciso mais fazer um café da manhã tão grande. Ou eu consigo almoçar menos. Às vezes o jejum, as cetogênicas, essas estratégias ajudam a mostrar para a gente quais são as refeições que a gente realmente precisa. Então entenda quais são as refeições que realmente são importantes para você. Isso já vai ser essencial e vai ajudar bastante no emagrecimento. O quarto erro, bastante comum, é contar caloria. Por que eu digo isso? Porque tem gente que faz assim, então eu não vou comer nada durante o dia inteiro,
Porque no meio da tarde eu vou comer uma colher de leite condensado e vou quantificar isso nos meus carboidratos. Cadê a dessensibilização que eu falei para vocês? Então você vai jogar aquele monte de açúcar de uma vez só para fazer um super estímulo na superfície da minha célula, né? E eu ter vontade de comer carboidrato o tempo inteiro, comer doce o tempo inteiro. Então a gente não faz isso, a gente nunca concentra uma refeição. É um grande erro fazer isso. E contar caloria é uma forma que muita gente acaba errando. Porque quem conta caloria quer descontar de alguma outra refeição. Não vou comer agora para comer muito depois. Ou não vou tirar essa refeição para colocar uma refeição com muito mais calorias depois. Então, contar caloria não vale. O que a gente faz é avaliar o índice e carga glicêmica. O índice glicêmico é aquele valor numérico que tem na tabela. E a carga glicêmica está relacionada com a quantidade. Por exemplo, o índice glicêmico da melancia é alto, mas a carga glicêmica de uma fatia de melancia é baixa, porque é uma fatia e a quantidade de açúcar em uma fatia é baixa. Eu uso isso para os raciocínios que eu falo, vamos tirar adoçante, que eu falei no início. Quero comer um brownie. Vou comer um brownie que tem açúcar. Vou usar um açúcar que tem uma carga glicêmica um pouco menor, não tão menor, mas um pouco menor, como açúcar de coco. Fiz um brownie com farinha de amêndoas e açúcar de coco. É muito melhor comer esse brownie do que comer um que tem adoçante. Só que eu não vou comer um pedaço grande, senão a carga vai ser muito alta. Eu vou comer um pedaço pequeno, porque a carga é em função do tamanho, e a carga glicêmica daquele pedaço pequenininho vai ser então baixa. Então não adianta contar caloria, saiba qual é o índice e principalmente carga glicêmica do que vocês estão comendo. Sabendo isso, vocês já conseguem controlar muito. Não é cortar carboidrato, não é contar calorias, e sim controlar o índice e carga glicêmica. O quinto erro, bastante comum, é usar diet e light. Eu acho que eu tenho mais pavor na minha vida. Às vezes eu vou na casa de alguém, as pessoas acham porque eu sou nutricionista, falar, Ciano, come, isso aqui é diet, isso aqui é light. Fala, então acho que eu não vou querer não, me dá um normal mesmo. Porque o que acontece? Se eu pegar um alimento diet, vamos lá. Diet é que existe a substituição de açúcar por algum adoçante. E no light existe a diminuição da densidade calórica daquele alimento. Então, por exemplo, se eu tinha alguma coisa que tinha muita gordura e eu coloquei uma fibra, ele passa a ser light. Se eu tinha alguma refeição, uma preparação que tinha açúcar e uso sucralose, ele passa a ser diet. O que acontece? Nos light existe uma quantidade muito grande de gomas que se coloca. E esse excesso de gomas pode levar a um super desequilíbrio do nosso bioma intestinal. E a gente começa a fazer um desequilíbrio desse bioma. Esse bioma faz com que algumas enzimas, algumas proteínas do nosso intestino sejam estimuladas e a pessoa passa a ser mais ansiosa, passa a ter os sintomas parecidos com TPM. Então, algumas enzimas, como a monoaminoxidase e outras mais, são alteradas e aquela pessoa vai ficar com mais fome, vai ficar mais compulsiva, simplesmente porque aquele bioma intestinal foi alterado pelo excesso de goma que se tem comido na alimentação. Isso é um exemplo de um light. Ou então a gente pode, por exemplo, diminuir o teor de sódio e usa uma outra coisa, que também pode fazer desequilíbrio hidroeletrolítico. Então nada de light. E o diet é usado mais para dietas restritivas, para as pessoas que têm complicações inflamatórias, como um diabetes tipo 2, tipo 1, que não pode usar açúcar. Só que, na verdade, a gente, de novo, vai controlar o índice e carga glicêmica. Eu não posso usar um diet pensando que esse diet tem a sucralose, aspartame, acesulfame K, que são adoçantes artificiais horrorosos. Ou que tenham adoçantes naturais que também vão fazer uma super distensão abdominal, um super desequilíbrio de bioma. Então, na dúvida, não consumam nada. Na dúvida não, na certeza também, tá? Não consumam nada diet e light. Nós estamos falando de emagrecimento, isso não cabe dentro do emagrecimento. A gente não fala mais de tirar gordura da alimentação, a gente fala de fazer uma boa distribuição. Existem outros vídeos aqui no canal em que eu falo muito de emagrecimento, de estratégias nutricionais. Eu peço que vocês complementem com esse vídeo, eu acho que vai ajudar bastante quem está na luta e quem está no caminho do emagrecimento. Tem muita coisa aqui nesse canal que pode te ajudar se você trabalha com alguém que está emagrecendo ou se você deseja emagrecer. Dá uma vasculhada aqui que tem muita coisa, tá bom? Beijo grande para todo mundo, espero que vocês não cometam nenhum desses 5 erros que eu passei aqui. Até o próximo vídeo, #TamoJunto sempre.